Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir e praticar o seu listening. Quando o áudio acabar, eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Antes de disponibilizar o áudio, eu gostaria de te convidar para conhecer o nosso curso English for Life. São mais de 1.300 aulas, desde o nível básico ao avançado, incluindo aulas 100% em inglês com professores nativos. Tem aula de gramática, aulas que seguem a metodologia de leitura guiada, aula com interpretação de cenas, lições para você praticar o seu listening e o seu speaking, tá bom? Tem muitos exercícios, podcasts, enfim, é um acervo muito completo para você que quer alavancar seus estudos, tá? Se você gosta do conteúdo aqui do canal, eu tenho certeza que você vai gostar do curso, porque é um conteúdo bem mais rico, bem mais completo, tá bom? Então, eu vou deixar o áudio aqui agora para você ouvir, se concentre e até daqui a pouco. Okay, Carlos. In this part of the interview, I'm going to ask you some questions about what you would do in different situations. Okay? Okay. Great. First of all, what would you do if your most important client was rude and aggressive? If someone was very rude to me, I would try to stay calm and not be rude back. And what if someone was aggressive? I would let them finish what they were saying, then say goodbye and leave the room. Later, I would send them an email giving them my point of view. Would you tell your boss? Only if I wanted to make a formal complaint. Okay. Next question. If your boss was on vacation and you needed to make an important decision, what would you do? If my boss liked to be in control of every tiny detail, I would send him or her an email. What if you couldn't contact your boss? I would always take my time before reaching a decision and make a list of factors I need to consider. That's great. Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir. É uma entrevista, né? Olha só então. Okay, Carlos, in this part of the interview, I'm going to ask you some questions about what you would do in different situations, okay? Okay, great. First of all, what would you do if your most important client was rude and aggressive? If someone was very rude to me, I would try to stay calm and not be rude back. And what if someone was aggressive? I would let them finish what they were saying, then say goodbye and leave the room. Later, I would send them an email giving them my point of view. Would you tell your boss? Only if I wanted to make a formal complaint. Okay, next question. If your boss was on vacation and you needed to make an important decision, what would you do? If my boss liked to be in control of every tiny detail, I would send him or her an email. What if you couldn't contact your boss? I would always take my time before reaching a decision and make a list of factors I need to consider. That's great. Very good. Então, nós temos uma entrevista, né? Interviewer é entrevistador ou entrevistadora. Aqui neste caso é uma mulher. Aí ela começa dizendo: Okay, Carlos. Okay, Carlos. In this part of the interview, in this part, em esta parte, então nesta parte of the interview, de a entrevista, da entrevista, I'm going to ask you some questions about what you would do in different situations. Então, I'm going to ask you some questions. Eu estou indo perguntar a você algumas perguntas. Então, eu vou te fazer umas perguntas sobre what you would do. O que você faria, né? Would
é utilizado para formar a condicional iria ou falar de ações que aconteciam com frequência no passado. Então, what you would do, o que você faria? Do, verbo fazer, would you, faria. O que você faria in different situations? Em situações diferentes, em diferentes situações, ok? Ok. Então, ok, Carlos, nesta parte da entrevista, eu vou te fazer umas perguntas sobre o que você faria em diferentes situações, ok? Ok. Great, great, ótimo. First of all, primeiro de tudo, primeiramente, what would you do if your most important client was rude and aggressive? Então, what would you do? O que você faria if, se, your most important client. Se o seu most é utilizado para indicar o superlativo, né? Também pode ser utilizado para falar de maior parte, maioria. Então, your most important client. O seu cliente mais importante, né? O mais importante de todos was rude. Fosse rude é rude, né? Grosseiro. And aggressive e agressivo. Então, primeiro de tudo, o que você faria se o seu cliente mais importante fosse rude, grosseiro e agressivo? If someone was very rude to me, se alguém fosse muito rude comigo, fosse muito grosseiro comigo, I would try to stay calm and not be rude back. I would try. Eu tentaria, né? Try é o verbo tentar, would try. Então, eu tentaria to stay calm, permanecer calmo. Stay, ficar ou permanecer. To stay calm. Então, eu tentaria permanecer calmo and not be rude back. E não ser rude de volta, né? Então, não ser grosseiro de volta, não devolver a grosseria. And what if someone was aggressive? Olha só, what if é e se, né? Aqui a pessoa utilizou when para dar continuidade, né? E nesse caso aqui, ó, então, e se, não precisa traduzir como e se, né? Então, e se alguém was aggressive, fosse agressivo? I would let them finish what they were saying. I would let them finish what they were saying. Então, I would let, deixar, né? I would let, eu deixaria. Agora, preste atenção nesse them e neste they. Them é o pronome objeto para a terceira pessoa do plural, né? Então, no caso, o pronome objeto para they. E aqui, por que está sendo utilizado a terceira pessoa? Sabe no português, quando a gente não tem ali um sujeito identificado ou específico e a gente usa a terceira pessoa? Exemplo, deixaram a torneira aberta, esqueceram a luz acesa, olha só, esqueceram essa chave aqui. Você não sabe exatamente quem é a pessoa e aí você usa a terceira pessoa, né? É o mesmo caso aqui. Então, quando ele diz I would let them, eu os deixaria, na verdade é só porque não tem uma pessoa específica, né? É uma situação hipotética. Então, eu deixaria essa pessoa finish, terminar, what they were saying. De novo, o que eles estivessem dizendo, o que ele ou ela estivesse dizendo, o que essa pessoa estivesse dizendo. Then, say goodbye and leave the room. Then, então, say goodbye, diria adeus, porque toda a situação é uma hipótese, né? Então, diria adeus and leave the room, e deixaria a sala. Então, tudo vai ficar eu o deixaria ou eu deixaria essa pessoa terminar o que ela estivesse dizendo, então diria adeus e deixaria a sala, sairia da sala, né? Leave, sair, deixar, partir. Later, mais tarde, depois, I would send them an email giving them my point of view. Então, I would send them. De novo, eu enviaria a essa pessoa, né? Eu a enviaria para essa pessoa an email, um e-mail, giving them, dando a ele, dando a ela, dando a essa pessoa my point of view, o meu ponto de vista, a minha opinião, né? Would you tell your boss? Would you tell your boss? Tell, dizer ou contar. Então, você diria ao seu chefe, boss, chefe, e pode ser homem ou mulher, né? Only if I wanted to make a formal complaint.
only, apenas, somente, if I wanted, se eu quisesse, to make, fazer, então apenas se eu quisesse fazer, a formal complaint, complaint é reclamação, então uma reclamação formal, só se eu quisesse fazer uma reclamação formal. Ok, next question, próxima pergunta. If your boss was on vacation and you needed to make an important decision, what would you do? If your boss was on vacation, se o seu chefe estivesse de férias, se a sua chefe estivesse de férias, and you needed to make an important decision, e você precisasse, olha só, to make an important decision, fazer uma importante decisão, tomar uma decisão importante, né? To make a decision, fazer uma decisão, nada mais é do que tomar uma decisão. Então, e você precisasse tomar uma importante decisão, uma decisão importante, what would you do? O que você faria? If my boss liked to be in control of every tiny detail. Então, olha só. If my boss, se o meu chefe liked to be, gostasse de estar in control, no controle of every tiny detail, de cada pequeno detalhe, se o meu chefe gostasse de estar no controle, de ter o controle de cada pequeno detalhe, I would send him or her an email. Tá vendo? I would send, eu enviaria, send, enviar, né? Então, I would send, eu enviaria a ele ou a ela, né? Porque, de novo, boss pode ser chefe, homem ou mulher. Então, eu enviaria a ele ou a ela um e-mail. What if you couldn't contact your boss? What if you couldn't contact your boss? What if, e se, you couldn't, você não conseguisse, né? Lembra que o could é um verbo modal, ele é utilizado como a forma, né? Como o jeito aí mais formal de can, poder ou conseguir, e ele também pode ser utilizado para expressar uma possibilidade. Então, what if you couldn't? Aqui está negativo. Então, e se você não pudesse, não conseguisse, contact your boss, contatar o seu chefe, né? Entrar em contato com o seu chefe. I would always take my time before reaching a decision. Preste atenção aqui, ó. I would always take my time before reaching a decision. Quando a gente diz take your time, leve o seu tempo, no seu tempo, é justamente não se apressar, né? Então, take your time, no seu tempo. Take my time, então no meu tempo. I would always take my time. Eu sempre levaria o meu tempo, tomaria o meu tempo, ou seja, eu não me apressaria before, antes, reaching a decision. To reach a decision é alcançar uma decisão, tomar uma decisão. Então, eu sempre tomaria o meu tempo, eu levaria o meu tempo antes de tomar uma decisão, antes de alcançar uma decisão. And make a list of factors I need to consider. And make a list of factors. E faria uma lista de fatores I need to consider, que eu preciso considerar. Então, eu tomaria o meu tempo, eu sempre tomaria o meu tempo antes de alcançar uma decisão e faria uma lista de fatores que eu preciso considerar. That's great. That's great. Isso é ótimo. Que ótimo, né? Ou então, muito bem. Ok? Very good. Então, eu vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir e praticar o soul listening. Se você quiser fazer download do áudio, né, ou do material, no caso o texto com a tradução, basta você acessar o nosso site. Para acessar o site é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Okay, Carlos. In this part of the interview, I'm going to ask you some questions about what you would do in different situations. Okay? Okay. Great. First of all, what would you do if your most important client was rude and aggressive? If someone was very rude to me, I would try to stay calm and not be rude back. And what if someone was aggressive? I would let them finish what they were saying, then say goodbye and leave the room. Later, I would send them an email giving them my point of view. Would you tell your boss? Only if I wanted to make a formal complaint. Okay. Next question.
If your boss was on vacation and you needed to make an important decision, what would you do? If my boss liked to be in control of every tiny detail, I would send him or her an email. What if you couldn't contact your boss? I would always take my time before reaching a decision and make a list of factors I need to consider. That's great. Okay, Carlos. In this part of the interview, I'm going to ask you some questions about what you would do in different situations. Okay? Okay. Great. First of all, what would you do if your most important client was rude and aggressive? If someone was very rude to me, I would try to stay calm and not be rude back. And what if someone was aggressive? I would let them finish what they were saying, then say goodbye and leave the room. Later, I would send them an email giving them my point of view. Would you tell your boss? Only if I wanted to make a formal complaint. Okay. Next question. If your boss was on vacation and you needed to make an important decision, what would you do? If my boss liked to be in control of every tiny detail, I would send him or her an email. What if you couldn't contact your boss? I would always take my time before reaching a decision and make a list of factors I need to consider. That's great.